Ora então, muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que nos estão a ver. Nós hoje temos connosco o professor José Alberto Pinho Fernandes, é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Obrigado, antes de mais, obrigado José Alberto por teres aceitado este convite. Obrigado, eu. Sempre bem-vindo. O José Alberto, além de professor, recentemente também publicou, foi coordenador de um livro também chamado Geografia no Porto, que saiu muito recentemente. Já tem convidado várias vezes para a faculdade a dar umas aulas sobre o Porto, têm sido excepcionais, e o convite está sempre aberto. Este ano, infelizmente, não deu para ir por causa da Covid, mas se tudo correr bem, nos próximos anos espero contar com a tua presença, que as tuas aulas são sempre excelentes. José Alberto, vamos à pergunta essencial, que é a pergunta que eu faço a todos os convidados. Vacinas de pensamento, tomaste alguma ao longo da vida, alguma que tu achas que realmente foi importante e que te imunizou, alguma ou várias, que te imunizou contra estes vírus, que não veio, estas bactérias? Faço-te a palavra. Obrigado, Inês. É um gosto estar aqui a conversar contigo e sobretudo a pensar que irei ser ouvido por vários, ou iremos ser ouvidos por vários. A ideia da vacina eu acho que é fenomenal. Hein? Antes de mais, parabéns. Acho que é muito interessante. Pronto, fiquei a ruminar nisto, enfim, passa a expressão, e tenho a ideia que, de facto, tomei várias vacinas, mas eu acho que precisamos continuar a vacinar-nos, quer dizer, até morrer, não é? Porque os vírus vão sofrendo mutações, aparecem novos, não é? E, portanto, estamos sempre a tomar várias vacinas. E apanhamos umas gripes, umas constipações. Sempre. E há doenças novas, algumas violentas, não é? E, portanto, eu penso que é como é que diria, uma constante ao longo da vida, não é? Portanto, nunca nos imunizamos para os vírus todos. Agora, há de facto algumas, como é que diria, algumas reflexões, algumas informações, alguns elementos, sobretudo a partir da leitura, às vezes também a partir da discussão, é muito interessante, quer dizer, aprendemos muito ao longo da vida, de várias maneiras. Eu acho que a leitura é um elemento fundamental, que continuo a entendê-lo como importante. Designadamente o livro. Eu sei que na academia hoje está muito mais em voga o artigo científico do que o livro, mas de facto o livro tem um papel muito importante neste aspecto da vacina. Não é? Algumas obras que são clássicas ou que se tornam clássicas são muito importantes nesse sentido de nos vacinar, quer dizer, de nos marcar de alguma maneira e de nos impedir depois para determinados erros, quer dizer, marcam-nos na vida. Há vários que me marcaram. Há até aspectos, eu fiquei a pensar um pouco nisto, para preparar-me para esta entrevista difícil. Fiquei a pensar que algumas vacinas foram pela observação, é curioso, quer dizer, a passear, enfim, eu sou geógrafo e dedico muito às questões urbanas, à compreensão da cidade, ao urbanismo, à intervenção sobre a cidade. E algumas vacinas foram do urbanismo e da intervenção urbanística. Quer dizer, podemos desenvolver um pouco isso. Mas assim, como uma abertura, eu diria que uma das minhas vacinas principais terá sido um senhor que me marcou muito, que é o Peter Hall, que faleceu há uns 3 anos. Foi armado cavaleiro pela rainha, portanto é um inglês, geógrafo, um senhor excepcional, um cavalheiro de facto, um homem que produzia imenso, escrevia imensos livros, escrevia muito bem, portanto escrevia bem, eram muito agradáveis de ler, e era um homem dotado de imensa cultura, e portanto era uma escrita científica, acrescentava quando nós líamos, e me ensinou sobretudo o valor da história. Eu que era muito, sobretudo mais novo, via sempre ao futuro e achava que a história era uma chatice, quer dizer, estudar o que estava para trás era perder tempo, não é? E, portanto, que era preciso olhar para o futuro e para trás era uma coisa antiquada. Ele ensinou-me a importância da história e a desconfiar de tudo o que fosse modernice, não é? Quer dizer, aquilo que aparece como novo, se calhar não é tão novo assim. Pode ser apenas uma revisão de coisas que já vêm de trás. E, portanto, sem conhecermos o que está de trás, dificilmente temos uma capacidade de avaliar verdadeiramente o que está perante nós
e de sabermos avaliar bem aquilo que é o futuro. Portanto, este valor da história, este valor da história que eu não dava muita importância, porque via a história mais como um conjunto de datas, um conjunto de personagens, passei a ver mais como um filme, como verdadeiramente nunca se consegue compreender o nosso tempo sem o percebermos numa lógica dinâmica e, sobretudo, sem absorvermos os contextos culturais, contextos geográficos daquele que é o passado, não é? E que ajuda a perceber a atualidade e que nos ajuda a perspectivar o futuro. E do ponto de vista da geografia urbana e do urbanismo, este Peter Olpe é um indivíduo formidável, de uma cultura enorme e de uma humildade científica enorme, tendo produzido dezenas de livros, alguns fabulosos, como Cities and Civilization. Diz? Era precisamente isso, desculpa interromper-te. Obras. Ia-te pedir precisamente algumas obras que tu achas que tenham sido realmente fundamentais. Pois, aquele que me marcou mais foi o Cities of Tomorrow. Portanto, um livrinho muito simples, muito bem escrito. Chama-se Cities of Tomorrow. Tem uma tradução portuguesa, aliás, de português do Brasil, mas em inglês é muito melhor de ler, sinceramente. Eu acho que o inglês hoje é quase a língua franca, não é? É quase esperanto. Sobretudo para os nossos alunos. Eu aconselho vivamente a ser lido em inglês. Portanto, e tem uma abordagem que é também teórica. Este livro deve ser. Difícil. Não, é possível que seja do final da década de 80, princípio da década de 90, é por aí. Ele tem outros livros, tem o Urban and Regional Planning, tem o Polycentric Metropolis, portanto, são sempre livros inovadores nas datas em que aparecem. Tem livros fabulosos. Good Cities, Better Lives, portanto, como é que as cidades podem fazer vidas melhores. Aliás, é o último livro dele antes de falecer. Tem um livro, enfim, grandioso, que é Cities in Civilization, em que ele explica no século XIX, no século XX ou na Antiguidade, como é que a inovação aparece ligada às cidades. Quer dizer, como é que se desperta a inovação pela cultura, por exemplo, a Viena, do século XIX, enfim, as várias cidades ao longo do tempo, com a Revolução Industrial, enfim, vários momentos da história, na Renascença, a Itália, e ele associa, digamos, a novidade, a cultura, associa à cidade. Não é? Como é que isto acontece? Os agentes, os ambientes. É um livro formidável de ler. Agora é um livro, sei lá, de 1000 e tal páginas, é uma coisa enorme. É um indivíduo, portanto, tem obras de facto formidáveis, muito, muito agradáveis de ler. Tu disseste há bocado que ele te imunizou de certa maneira contra esta suposta ideia de novidade, que não é assim, não é assim tão novo quanto isso. No fundo é uma recuperação, é uma recuperação de coisas que vêm de trás, é uma combinação com outras coisas. Sim, quer dizer, a olhar sempre, de alguma forma a desconfiar da novidade. Desconfiar não no sentido de dizer, digamos, de achar que em princípio está mal, não é isso? O estar mal ou estar bem é sempre uma avaliação muito, muito, muito relativa, depende muitas vezes do estar bem ou estar mal, onde e para quem, não é? Mas sobretudo a ideia do chavão como algo do novo paradigma, aquelas coisas, não é? De que agora é tudo diferente, que aparece uma nova revolução. Não é? Aliás, ele tem uma entrada de um dos livros que é, como é que ele diz? Quer dizer, que a mudança é algo que sempre aconteceu, não é? Quer dizer, não há nada de novidade na mudança. A mudança é uma constante, não é? E, portanto, quando as pessoas têm a ideia que agora está tudo a mudar, quer dizer, está tudo a mudar. Sempre esteve tudo a mudar, não é? Portanto, ele dá-nos esta bagagem cultural para encararmos a mudança como uma coisa normal, não é? E percebemos melhor as mudanças. E percebemos como elas são diferentes em contextos diferentes. Contextos temporais e contextos geográficos. Isso é muito importante. Há pouco falaste da ideia da observação, que também aprendeste muito observando. Queres desenvolver? Em que medida é que isto te vacinou também? Agora explica-me lá, que agora fiquei curioso. Há um exemplo que é um exemplo de escola, em que eu gosto sempre de levar os meus estudantes. Chama-se Praça do Duque da Ribeira. A Praça do Duque da Ribeira fica no Porto,
fica junto à Rua Mouzinho da Silveira, para o lado do Morro da Sé. E é uma aprendizagem visitar a Praça Duque da Ribeira e percebermos qual é a intenção do projeto e qual é o resultado do projeto. A intenção do projeto é, nas traseiras dos quarteirões, abrir uma praça e permitir que essa praça seja o diálogo entre a cidade moderna, a cidade das ruas abertas, a cidade elegante dos estabelecimentos comerciais, a cidade burguesa, de alguma maneira, do século XIX, e a cidade fechada, a cidade das ruelas, a cidade quase guetizada, dos pobres, da insegurança. Portanto, como é que essa praça pode fazer o cruzamento entre estas duas cidades? E pode fazer a inclusão, pode fazer a junção. Portanto, há aqui uma intenção genuinamente interessante. O que é que acontece? O que acontece é que esta junção foi feita começando da pior maneira, que foi atribuindo um nome que é um nome que não é do lugar. E isto lembra a importância da geografia, a importância dos lugares. Portanto, atribuir a um lugar que fica na Sé o nome de Duque da Ribeira é, de alguma forma, uma ofensa a quem mora na Sé. E não é um prémio nenhum para quem mora na Ribeira. Ali não é Ribeira, ali é Sé. E, portanto, dar o nome de Duque da Ribeira não faz sentido. Segundo aspecto, fazer um projeto, que é um projeto muito rico, de colocar placas de granito para caras, de colocar uma arquitetura muito moderna, isso significa como é que eu diria, uma linguagem arquitetónica que não é reconhecida pelos moradores. E, portanto, é de alguma forma ofensiva, ostensiva. Colocar lá a Associação de Amizade Portugal-Moçambique ou Portugal-Espanha não significa inclusão com quem lá mora. Significa alguma forma de exotismo, se quisermos, e não de articulação com os moradores, que não têm especiais relações com Moçambique nem com Espanha. Colocar lá um restaurante para que as pessoas de fora vão lá para dentro não é algo especialmente interessante para quem lá mora, não é visto também como um gesto de boas-vindas para quem lá está. Isto para quem lá está. Agora, quem está de fora? Quem está de fora é convidado a entrar através de umas escadas. A entrada por umas escadas não é uma forma vista como interessante, como segura, como simpática de quem vem de fora. Perdoem-me esta expressão de fora e dentro, não é? Mas é para nos entendermos melhor. Ou seja, aquele espaço que era para ser um espaço de encontro, acabou num espaço de desencontro. Era para ser um espaço de todos, acabou um espaço de ninguém. O que é que acontece hoje com aquele espaço? Está fechado. Hoje ninguém lá entra. As pessoas que têm acesso para aquele espaço têm uma chave. Portanto, aquele espaço público hoje não é público. É um espaço em que apenas só os moradores que precisam indispensavelmente de entrar por ali têm uma chave daquela praça. Portanto, é uma não praça. Então, acho que é muito curioso nós refletirmos como o urbanismo bem intencionado pode ter um efeito tão perverso, tão mau, tão errado como este. Não é? Puxando a brasa à minha sardinha, eu acho que faltou aí um bocadinho de trabalho etnográfico, trabalho de campo, de ouvir as pessoas do local. Né? Acho que fazia falta e é importante também esta contribuição. Um excelente Claro. exemplo e, de facto, percebo muito bem que isso tem... Isto é uma vacina, não é? Claro. Quer dizer, eu por exemplo, eu acho que ao levar lá os meus estudantes, o que é que eu procuro? Eu procuro vaciná-los com as certezas técnicas do arquiteto, do urbanista, do engenheiro, ou seja, daquele que, además de um diploma, sabe que é melhor para os outros. E eu digo sempre, pá, quando acharem que sabem que é melhor para os outros, parem, sentem-se e vão ouvir os tais outros. Não é? Porque o planeamento não é feito para os outros. Tem que ser feito com todos. Não é? O planeamento não é feito para, é feito com. E temos aqui uma alteração muito significativa da maneira de fazer cidade. A cidade tem que ser feita com, não pode ser feita para. Não é? Porque se é feita para, é porque nós achamos que somos uns deuses, sabemos que é melhor para os outros. E, portanto, há aqui uma alteração muito significativa da maneira de fazer cidade. Eu acho que esse é um belíssimo exemplo que serve como uma vacina, não é? A gente olhar para aquilo e dizer, pá, isto correu tudo mal. Que bela vacina que nos deste agora, achei fantástico, um belíssimo exemplo e devo dizer que é isso também que me faz fazer este programa, este canal, porque eu
Eu estou a ficar fascinadíssimo com as respostas que que as pessoas me estão a dar e estou a aprender imenso e, portanto, estou-me a divertir imenso com isto. José Alberto, ficámos aqui o resto da tarde a conversar, como deves saber, isto é um lugar comum, mas é verdade, eu gosto muito de falar contigo e aprendo sempre imenso, mas como estamos na internet, isto também convém que não seja muito extenso, percebes isso? Ok. Uma das perguntas-chave que me foi feita pelos alunos foi: professor, isto é tudo muito interessante, mas por onde é que se começa? Eu faço sempre esta pergunta aos meus convidados. Onde é que se começa? Deste-nos aqui uma série de livros seguramente interessantíssimos, mas temos que escolher um ou dois para começar. Qual escolherias? Onde é que se começa? Ora bom, acho que uma boa opção é começar por um livrinho sobre teorias de desenvolvimento. Por exemplo, eu recomendaria um manual para... um bom manual pode ser o da Katie Willis, chama-se mesmo Teorias de Desenvolvimento. É um livrinho pequeno, fala do Marx, fala do Hirschman, fala de todos os teóricos de desenvolvimento, todos os teóricos, enfim, muitos dos teóricos de desenvolvimento. Eu acho que é uma boa entrada, porque alguns ficamos só no discurso do capitalismo, do marxismo, não vemos muito como é que pode ser o desenvolvimento, ou ficamos num discurso só muito sociológico ou muito económico. Eu acho que aquele livro, ou um qualquer outro livro, haverá muitos, é importante para percebermos um pouco dos quadros teóricos para o desenvolvimento. Visto que era o desenvolvimento a partir do centro do mundo, quer a partir dos países mais ditos em vias de desenvolvimento. Acho que é um bom livro. Sobre urbanismo há imensas coisas, eu tenho muita dificuldade, mas enfim, eu terminaria, claro, na minha referência grande, que é o Peter Hall. Recomendaria o Good Cities, Better Lives, o último livro dele, acho que é um livro magnífico sobre urbanismo, é uma lição de urbanismo. Claro que Cities in Civilization é ótimo, há muitos outros para... Calma, as pessoas podem tomar esses reforços ao longo da vida. Ok. E há muitos outros autores que eu gosto imenso, enfim, tenho pena de não poder falar deles, mas deixaria só esta última referência de um indivíduo que eu estimo muito, um tal Patrick Gitts, que era um biólogo escocês, que no princípio do século XX teve a humildade de ir à Índia fazer cidades, ele era urbanista, e foi à Índia fazer cidades, e a propósito disto da Praça Duque da Ribeira de que falamos, ele chegou à Índia, em vez de chegar lá e fazer cidades à europeia, o que ele fez foi observar como os indianos viviam na cidade, falar com os indianos e fazer reabilitação urbana, basicamente. Fazer a cidade melhor, tal como as pessoas desejavam que as cidades fossem. E o que ele dizia era: cada cidade era um caso, cada caso era um caso. Princípio do século XX, já passaram 100 anos sobre isto. E ainda continuamos com a ideia de que existe um modelo perfeito para fazer cidades, continuamos a achar que há uns artistas que é que sabem como as cidades devem ser, portanto vale a pena... E depois fazem praças como aquela que tu referiste. Exatamente, vale a pena para pensar no Patrick Gitts. José Alberto, obrigadíssimo, foi um gosto. Obrigado pelo convite. Espero termos mais oportunidades para fazer conversas destas no futuro, vamos lá ver, só o futuro, não sei como é que isto vai evoluir, mas pelo menos está a começar muito bem. Obrigadíssimo, fica bem, um grande abraço. Obrigado pelo convite, foi um gosto. Muito êxito para as vacinas. Obrigado.